O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, já há alguns dias na liturgia que nós estamos lendo, na primeira leitura, alguns textos do livro de Tobias. E como nós ouvimos durante estes dias, Tobit era um homem justo, um homem de fé, um homem temente a Deus, mas que mesmo assim, ao longo da sua vida, ao longo da sua história, recebeu diversas provações. E uma das provações que Tobit recebeu na sua vida foi uma cegueira que durou por 4 anos. E o texto que nós ouvimos hoje é o texto no qual, é a parte da história na qual Tobit então é curado de sua cegueira. E ao ser curado da sua cegueira, Tobit então, junto com a sua família, eleva a Deus uma oração de agradecimento, uma oração de ação de graças, reconhecendo a Deus, exultando pela cura recebida e exultando o nome do Senhor. Creio que desta oração de ação de graças que Tobit faz pela sua cura, nós podemos aprender 2 grandes coisas para a nossa vida, para o nosso caminho de fé. A primeira coisa é a necessidade que precisamos ter de sermos perseverantes ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa vida. Tobit foi curado da sua cegueira, mas antes ele viveu um longo percurso de provação, um longo percurso certamente de tantas incertezas, de tantos questionamentos, de tanto sofrimento, mas ele foi perseverante no seu caminho, não desistiu, não perdeu a esperança, não caiu na desilusão, mas ao contrário, viveu aquilo que tinha para viver, com seu coração confiante a Deus, sempre temendo a Deus, sempre seguindo adiante, não obstante as provações que ele recebia e passava ao longo da sua vida. Ora, isso é muito importante a gente parar para refletir nas provações que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, do nosso caminho. Para nós que temos fé, que acreditamos em Deus, nós nunca podemos pensar que as provações que vivemos são castigos que nós recebemos de Deus. Não, Deus não nos castiga, pelo contrário, Ele nos ama. As provações que nós recebemos na nossa vida não são castigos, ao contrário,
São situações que certamente Deus também vai permitindo que aconteça na nossa vida para que sejam momentos de aprendizado, de crescimento humano e espiritual no nosso caminho, na nossa vida e na nossa história. Por isso é preciso que a gente sempre viva as provações que vamos enfrentando nesse espírito, no espírito de perseverança e como um tempo oportuno para o crescimento e para o aprendizado. E Tobit nos ensina isso, com a sua oração de ação de graças. Alguém que foi perseverante no momento da provação, para que pudesse então viver aquele momento da sua cura, do seu restabelecimento, como um momento da graça de Deus na vida dele. Esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento que Tobit nos ensina no texto com a sua ação de graças é que Deus não desampara nunca seus filhos e filhas. Ao contrário, Deus está sempre presente, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos desafiadores, Deus está ali presente para nos sustentar, para não nos deixar cair e para nos fazer seguir adiante no nosso caminho. E Tobit nos ensina isso, Nos ensina, a história dele nos ensina isso, que Deus é aquele que recompensa os seus filhos e filhas. E Ele recompensa porque Ele nos ama com um amor infinito, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso. E assim como Ele foi bondoso, amoroso e misericordioso na história de Tobit, Ele também faz o mesmo na nossa vida e na nossa história. É um Deus presente que caminha conosco, que nos sustenta e que nunca nos desampara. Mas, irmãos e irmãs, existe um elemento muito bonito nesse texto da primeira leitura: o modo como Tobit foi curado. Se vocês prestaram bem atenção na leitura, o texto diz que quando Tobias, o filho de Tobit, retorna, o que ele faz? Ele pega um peixe, o fel de um peixe, e passa no olho do seu pai Tobit. E ali, então, se dá o processo de cura e de restabelecimento da vista de Tobit. O que isso significa para nós? Como bem sabemos, o peixe, na tradição cristã, tem um significado muito específico. Representa o Cristo Jesus. O peixe é a imagem de Cristo. Então esse texto nos ensina o seguinte, que Jesus é a verdadeira luz, que nos faz recuperar a verdadeira visão. Aliás, no Evangelho, Jesus mesmo vai se apresentar dessa maneira e dizer: eu sou a luz do mundo. Portanto, amados irmãos e irmãs, este texto, esta cura de Tobit com aquele peixe, é um sinal de que Cristo é a luz do mundo, que nos faz ver, que nos faz enxergar com a luz verdadeira que Ele é. Por isso, com o nosso coração aberto, com a nossa fé, devemos pedir ao Senhor, fecundados por essa palavra que escutamos, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos cure das nossas cegueiras dos tempos atuais, que Ele nos faça ver a realidade, nos faça ver a nossa história, faça ver tudo o que está ao nosso redor com a luz da fé. E que Ele mesmo, que é a luz do mundo, possa iluminar os nossos passos, nossa mente e nosso coração, nos fazendo a cada dia, ao longo da nossa caminhada, entender qual é a vontade e qual é o projeto de Deus para a nossa vida e para a nossa história.